No meio das pautas difusas que levaram a extrema-direita a ganhar nas ruas os votos de boa parte da população nos últimos anos, estava um argumento curioso. O artigo 142 da Constituição, segundo interpretavam, prevê um papel superior das Forças Armadas sobre as autoridades civis e democráticas. É o tal do poder moderador, que alguns fanáticos extraíram de outra Constituição brasileira de 1824, mas que muitos juravam tratar sobre intervenções militares agora, no século XXI. Só que ontem o Supremo formou maioria para rejeitar essa tese e garantir, por meio das suas interpretações, que não há qualquer poder acima do Executivo, do Legislativo ou do Judiciário. Ainda que puramente simbólica, é uma jogada para tentar diminuir a importância política dos militares depois de um governo estritamente fardado. Cristiano, sua tese de doutorado foi sobre o poder moderador, né? Agora ele vai nadar de braçada. Vai, Cristiano, vai, se alonga. Não quero falar nada. Agora também não falo. Não falo. Pronto, e aí, o que acontece? Passou décadas. Não, tô muito curiosa, porque assim, eu sei que agora vem uma aula. Vem cá. Ai, meu chapéu. Eles estão precisando falar o óbvio? Os ministros Pois é, isso do é STF? tristíssimo. Eu, por um lado, eu estava até brincando aqui antes de começar o programa. Estava todo mundo falando, não, porque o poder moderador, eu morrendo de rir, porque durante boa parte da minha vida, eu era a única pessoa que usei essa expressão. Entendeu? Eu só ouvia a minha voz falando isso, que eu era a única pessoa que estudava esse troço. Não, tinha no meu livro de história do Boris Hermida. Então, todo mundo morto já. Você lia isso em livro de história do tempo do Império, né? E aí, depois eu fui estudar Estado de Sítio, intervenção federal, que a atual Constituição também previa um Conselho de Estado para quando se houvesse decretação de intervenção federal. Mas eu estudava isso, era uma espécie de interesse em coisas mortas, porque não existia mais intervenção federal, porque não existia mais poder moderador. Tudo isso eram discussões de 200 anos, 150 anos atrás. Aí, de repente, aparece o Temer, aparece a intervenção federal no Rio, aparece agora tentativa de golpe de Estado, decretação de intervenção federal do Distrito Federal, aparecem os militares dizendo que tem, quer dizer, parte de militares e golpistas dizendo que, falando de poder moderador da leitura do artigo 142 da Constituição. Então, eu acho uma coisa engraçada como é que isso deu a volta, né? Ô, Cristian, mas o que diz exatamente o artigo 142 e que nó que os bolsonaristas estavam querendo dar? Eu acho que valia a pena a gente dar um passo atrás, e eu não sei o quanto que as pessoas têm história do Império fresco na cabeça. O que era o poder moderador quando ele existiu? Sim. Olha, um dispositivo tem sempre várias interpretações. Um dispositivo legal, quando ele é muito importante, sobretudo, como esse do artigo 142, e como era o caso do artigo 98 da Constituição do Império, como era o artigo 5º da Constituição da República de 1891, que falava de intervenção federal. Você sempre, quando mexe com a vida política de muita gente, você tem mais de uma interpretação sempre, né? O que acontecia era o seguinte: na época da virada do século XVIII para o XIX, que foi a época das revoluções liberais, que estabeleceram as constituições modernas, apareceu um problema que era o seguinte: para você conseguir estabilizar aquele Estado ali, 3 poderes, né, Montesquieu? Separação de poderes, 3 poderes. Montesquieu diz que aqueles 3 poderes ali têm que ser harmônicos, né? E equilibrados. Só que veio a Revolução Francesa, que era um golpe atrás do outro, e a França teve 5, 6 constituições, uma atrás da outra, no espaço de 12 anos. Então, assim, tem algum problema aí. Aí você começou a imaginar que talvez você precisasse de uma força externa para garantir o equilíbrio dos poderes, uma força externa. No mundo americano, inglês-americano, esse negócio vai virar o poder da Suprema Corte Americana, de jurisdição constitucional. Na Europa, que era monárquica, o judiciário era submetido aos poderes políticos, né, que era o rei ou a Assembleia, dependendo do modelo, ou os dois. E aí essa discussão acabou dando na ideia do poder moderador. O poder moderador você entregava para o monarca. Não eram atribuições excepcionais. Assim, você pegava as atribuições do poder executivo e separava algumas atribuições que eram as atribuições que diziam respeito a esses freios e contrapesos que os poderes supostamente faziam sozinhos entre eles mesmos no modelo anterior do Montesquieu. Aí você pegava esse troço, separava do poder executivo e dava para o rei
exercer. O rei ficava de chefe do Poder Executivo, mas quem exercia as atribuições do Poder Executivo eram os ministros. Não era ele que tinha que ir lá exercer. Ele ficava só servindo de árbitro do sistema constitucional. Né? Então, sempre que tinha um conflito, sei lá, o conflito do gabinete tinha um conflito com o Congresso. Aí o monarca tinha que ir lá resolver se dissolvia a Câmara, convocava eleições, ou se, ao contrário, ele ia demitir o ministério. Tá? Então, você tinha as atribuições como essa. Assim. Antes que dê golpe, engraçado que a origem da ideia de poder moderador é exatamente a de não dar o golpe. Né? Embora, em certas circunstâncias, quando você decide... Quando a decisão do poder moderador é contra uma determinada facção, essa facção, eventualmente, pode dizer que o poder moderador não devia ter decidido daquele jeito e aí, de repente, foi golpe do poder moderador. Também tem esse problema. Né? Então, a Constituição do Império ela incorporou esse quarto poder. Naquele momento, a maneira como você teve a incorporação desse quarto poder foi um momento muito delicado, que era o momento de construção do Estado brasileiro. E aí, o sujeito que montou aquilo ali, que foi o Marquês de Caravelas, ele disse assim, a gente tem que assegurar um leque de direitos muito grande, de liberdades, você tem que ter um contraforte para aquilo ali, você tem que ter um poder forte para assegurar aquele negócio. É uma ideia de um negócio meio de física, né? Você tem que ter duas forças contrárias para se segurar. E aí, naquele momento, você criou o poder moderador como um poder imperial, o imperador considerado o primeiro representante da nação. Você tem um contexto ali em que parece que o imperador existia, foi aclamado pelo povo antes da Constituição. É aí que a gente vai conseguir entender as circunstâncias específicas do Brasil. Parece, né, é como se o imperador tivesse sido aclamado pelo povo brasileiro no dia 12 de outubro, aqui no Campo de Santana, imperador, e aí ele com esse poder que ele convoca a Constituinte. Então a Constituinte não tem 100% de poder. Ela não pode implantar república, não pode não criar Senado. A Constituinte não constitui o Estado como é o tradicional. Isso. Nessa interpretação, era como se o imperador... Constituísse o Estado e, a partir dali, a Constituinte. É um negócio hobbesiano, é um negócio de Hobbes. Né? Essa coisa que você constrói a ordem, e o Estado é na pessoa do monarca. É claro que é a nação que deu esse poder para ele, porque, afinal, a gente ficou independente, então... Só que, antes de passar o poder representativo dessa soberania para uma Assembleia, você passou primeiro para o imperador. Era essa a tese de José Bonifácio. Ele que inventou esse negócio. Por quê? Porque ele tinha medo da Assembleia ir lá e lascar a coroa, dar pouquíssimo poder, fazer uma confederação, e o projeto de Brasil lá ia para o Beleléu, porque ia dividir tudo. Então, naquele momento, isso foi uma coisa importante. Tá? Depois, os liberais foram criando outra interpretação, que era uma interpretação mais mole. Assim, era a interpretação originária de que o imperador servia a Constituição como árbitro. Só. Ele não era anterior, não tinha nada dessa história, não. Mas ficou a ideia de que o imperador era anterior, era nele que a nacionalidade tinha se feito representar antes da Constituição, e por isso ele podia ser um poder moderador, entendeu? Plasmou essa ideia. Os conservadores ficaram repetindo essa ideia há muito tempo. E quando veio a República acabou com o poder moderador. Mas o que acontece? Os militares, eles acharam que eles estavam no lugar do imperador, segundo essa interpretação conservadora. Então, era assim como o imperador era anterior ao império e criou a Constituição e tinha um poder moderador, também os militares, como fizeram a República em nome do povo, se você abrir os jornais do dia 16 de novembro de 1809, é tudo assim. Você abre o jornal do José do Patrocínio, a cidade do Rio, está lá, Exército Libertador. Você abre outros jornais, está lá, o Exército e a Armada, em nome do povo, porque foi um golpe militar. Então, esse foi o pecado original da República, como dizia o Zé Murilo, de Carvalho. Então, eles passaram a dizer a mesma coisa. Como foram as Forças Armadas que fizeram a República, elas representam o povo, elas são anteriores à República e podem servir para intervir sempre que haja um perigo à segurança nacional, externo ou interno. Comunismo, guerra civil, corrupção, partidos que que fazem aquela politicagem que não levam em consideração o interesse nacional. Tá? Então, foi por isso que eles não quiseram, no começo da República, largar o poder, porque eles ficaram com Deodoro, você teve a ditadura do Marechal Floriano, eles não queriam entregar o poder para o Prudente de Moraes. Na revolta da vacina, logo depois, em 1904, tentaram dar um golpe de Estado.
A gente esquece isso, mas foi um tentativa de golpe de Estado ali para os militares retomarem o poder. Tentaram retomar o poder com o Hermes da Fonseca. Né? Então, você nunca mais se livrou desse negócio. E em na década de 20, o Juarez Távora, chefe dos tenentes, já falava que o artigo 14 da Constituição da República dava aos militares um poder que eles chamavam um poder volante, que era um poder de intervenção. Quer dizer, essa ideia dos militares como poder moderador, ela é muito velha. E ela se consolida, juro que estou acabando, ela se consolida depois de 30. Porque em 30 a Revolução foi feita contra o Exército. Não foi feita pelo Exército, foi feita contra o Exército. Getúlio chega no Rio e depõe a junta militar, que tinha substituído o Washington Luiz. Aí você monta o Exército remonta o Exército centralizado na década de 30, e o Góes Monteiro, que era o ministro, diz assim, agora a gente não haverá mais política dentro do Exército, agora o Exército é que vai fazer política. E em 37 eles dão um autogolpe para botar o Getúlio lá, depois em 45 dão outro golpe para tirar o Getúlio. Então fica essa ideia, supostamente, de que sempre que a nação precisa, você tem uma intervenção do Exército a favor de um lado ou a favor de outro. E essa ideia de poder moderador, que já está na década de 30, ela se populariza na década de 40 e de 50. Você vai ver Eugênio Goudin, conservadores, né, falando. Eugênio Goudin falando que o Exército tem poder moderador. Você vai ter Gilberto Freire dizendo que o Exército tem poder moderador. Então, isso é uma ideia muito difundida naquela época, muito confusa, né, de democratização rápida, urbanização, uma coisa meio caótica, sobretudo depois que o Getúlio se mata. Né? Então, essa é uma ideia mais ou menos difundida. Por isso, eu tenho a impressão que, em 64, ninguém imaginava que aquilo ia virar ditadura. Você imaginava que aquilo ali vinha, eles ficavam lá um ano, depois ia ter a eleição e voltava tudo ao que era antes. Que é o que explica o apoio de vários setores da sociedade ao golpe de 64, achando que seria uma coisa momentânea, que duraria um tempo. Não só. O próprio Carlos Lacerda, que é um golpista de primeira hora, passou a década de 50, início da década de 60, tentando dar golpe militar, tentando dar um golpe de Estado através dos militares. Isso é o que o Lacerda tentou fazer, né? O Lacerda, que com todo esse passado evidentemente golpista, ele é das primeiras pessoas, ainda em 1965, a se voltar contra o golpe. Isso é quando ele percebeu que, não vão fazer as eleições para eu ganhar agora, não?